Olá pessoal, aqui é a Gorete. Pessoal, hoje vou falar com vocês um assunto que é um dos mais solicitados para a gente, que é sobre a residência não lucrativa, no nosso caso, a renovação. Esse assunto acho que gera um pouco de polêmica e algumas informações a gente tem visto e às vezes estão um pouco confusas, né? Acho que por isso que as pessoas têm muitas dúvidas. Esse visto, para quem não sabe, a gente entrou aqui na Espanha com esse tipo de visto, que é o de residência não lucrativa. Quando a gente solicitou ele no Brasil, a gente não teve muita dificuldade. O que a gente apresentou de documentação foi muito facilmente entendida. Você, na época, poderia apresentar uma renda nos meios econômicos anual, que fosse por meio de investimento ou uma aplicação, ou ele de uma forma por extrato que fosse assim, uma renda mensal. Então a gente apresentou isso como uma renda mensal e os outros documentações exigidas e com muita facilidade a gente conseguiu o visto. Com 10 dias a gente já tinha o visto, depois que deu a entrada, com 10 dias a gente tinha ele aprovado. A princípio ele vem com o visado já no passaporte, já com o número de NI, com uma validade de 3 meses, e depois que você chega na Espanha, você tem um mês para solicitar a sua tarjeta, né, de residência, e esse visto é alargado por um período de 1 ano. Então, a partir do momento que você entra na Espanha, você vai ter da entrada na residência e vai ter 1 ano para estar aqui legalmente. O que acontece na renovação? O que aconteceu com a gente? Na hora de você fazer a renovação, você tem até 2 meses antes da data que vai vencer para solicitar essa renovação ou até 3 meses após a data que venceu. Como a gente já tinha interesse de fazer a renovação, a gente com 2 meses, exatamente 2 meses, passado um dia ou 2, a gente já tinha preparado a documentação e foi se dar a entrada nessa documentação. O que aconteceu é que, até pelo que está acontecendo no país e tudo mais, a gente tinha interesse de ficar na Espanha, mas gostaria de trabalhar na Espanha. Porque já não estávamos podendo contar muito com a renda do Brasil. Então, como que a gente resolveu fazer isso? Dividir em 2 fases. Uma seria eu solicitar a minha renovação como autônomo e a outra seria do Eric e as crianças como residência não lucrativa. Porque se uma ou outra não desse certo, a gente tinha ainda uma segunda opção. No meu caso, como autônomo, você pode fazer isso. Isso é uma coisa também que gera muita dúvida para muitas pessoas que estão aqui. Quando você tem esse visto de residência não lucrativa, você não pode trabalhar na Espanha, eu digo de uma forma legalmente, com contrato de forma alguma. Porque já tem escrito atrás da tarjeta que você não pode trabalhar, não está autorizado a trabalhar. Então isso, quando alguém pegar a sua tarjeta, já vai ver que você não pode trabalhar. Poderia sim, se fosse no mercado negro, isso assim, trabalho informal. Então isso eu falo por experiência própria, porque eu fui em vários órgãos tentando, porque a princípio, quando a gente tirou esse visto, ou entendemos errado, ou sei lá, foi uma falha de comunicação, que a gente, em qualquer momento, poderia trabalhar aqui, solicitar essa mudança, né? E não pode. Isso só pode fazer depois de 1 ano que você está com esse tipo de visto. Então, ele pode ser feito no momento da renovação, solicitar uma autorização de autônomo, mas desde que você atenda todos os requisitos que eles pedem, ou você renova como residência não lucrativa e depois, posteriormente, pede essa autorização de trabalho, desde que você também atenda aos requisitos. Não é um processo muito simples de ser feito, porque para ser autônomo você tem que apresentar um projeto, você tem que apresentar uns meios econômicos, estudar mercado. Então, assim, é um processo bem longo, você tem que ter um informe de viabilidade de uma entidade aqui espanhola que assegure que o seu projeto é legal, que ele pode gerar empregos para a Espanha. Então tem todo um processo para você solicitar esse autônomo. E esse autônomo você pode solicitar já do Brasil
já vindo para a Espanha com uma autorização de trabalho, mas sendo feito no Brasil. Eu não sei se fazendo do Brasil é um processo mais fácil, porque aqui na Espanha não é tão simples. Mas enfim, é um processo que demora também e que esse foi o que eu solicitei. Agora falando residência não lucrativa. O Eric e as crianças deu a entrada 2 meses antes também. E o que foi solicitado de documentação diferente do Brasil foi que aqui não precisou apresentar antecedentes criminais e nem consulta. Pediu-se o convênio, novamente, por um período, né, de 1 ano. Porque esse visto, assim, você vai pedir a renovação agora, a primeira fase é 1 ano, e na renovação é para 2 anos. Você tem um visto autorizado por 2 anos, só que os meios econômicos que você vai comprovar é de 1 ano. Então, o seguro tem que ser para 1 ano. Na verdade, assim, o nosso é mensal, então não teve nem essa questão de, tá dizendo que é para 1 ano. E os meios econômicos dentro de um período de 1 ano também. E o seu visto para 2 anos. Então, o que passou? Apresentamos toda essa documentação. Aqui na renovação, eu não posso afirmar que em toda a Espanha, porque às vezes tem algumas particularidades em comunidades. Mas aqui, na Comunidade Valenciana, não precisou de uma cita, né? De um agendamento para apresentar essa documentação. Existem alguns órgãos aqui que são ligados à estrangeria, então você leva toda a documentação, original e cópia, eles escaneiam esses documentos e isso vai direto para a estrangeria. Então, aqui bem próximo de casa tem uma, então o Eric levou todas as documentações, que seriam cópia de passaporte, no caso aqui passaporte completo, desde folhas em branco, então foi cópia do passaporte inteiro. Foi o seguro médico, que dessa vez a gente fez aqui na Espanha mesmo, um convênio normal para os 4. Isso a diferença assim é muita comparado ao Brasil, muito melhor. E de documentação isso, o informe da escola e os meios econômicos, que é o mais importante. O que aconteceu na hora de comprovar os meios econômicos? No Brasil, foi muito fácil esse entendimento de meios econômicos. Tiramos o extrato, apresentamos isso, foi entendido a renda estava dentro ou não. Agora aqui na Espanha, o que a gente fez de errado? A gente tinha um cartão que é de multimoedas que a gente usava para viagens quando a gente viajava e a gente transferia essa renda do Brasil para esse cartão. O dinheiro que assim, a gente tinha uma conta aqui na Espanha, então assim, o que era necessário para contas que iam cair no banco, porque aqui todas as contas é débito em conta. Então, por exemplo, uma conta de luz, de gás, telefone, a gente colocava o dinheiro na conta, porque ia ser feito o débito pela empresa. E as outras contas, por exemplo, um aluguel, a gente já pegava o dinheiro e depositava na conta do proprietário. E a gente pecou um pouco nisso, porque a gente teria que ter colocado esse dinheiro, movimentado a conta. Porque na hora de renovar, você precisa comprovar que esse dinheiro entrou na Espanha. E de que forma? A gente apresentou só os extratos do Brasil na renovação e isso não foi aceito. Eles enviaram pra gente uma solicitação depois de quase 3 meses, que é o período que eles têm, para te dar um retorno, dizendo... está aqui. Dizendo pra gente que eles precisavam que a gente apresentasse um certificado atualizado, que seria um extrato atualizado no nome do titular, que seria no nome do Eric, com o saldo mensal ou anual, que você pode comprovar, ou ter um saldo na conta, ou ter esses extratos que entra esse valor mensalmente, mas eles pedem aqui que seja numa entidade bancária autorizada para operar na Espanha. Então, o que a gente fez de errado? Por mais que a gente não tivesse transferido esse dinheiro direto para a conta, que a gente errou muito de ter feito isso, era ter pegado esse dinheiro do cartão que a gente sacava e ter depositado esse dinheiro na conta e pagar e movimentar tudo isso por aqui. Uma outra coisa que foi errada, deveria ter feito por um intermédio de um banco, pelo TransferWise ou qualquer outra transferência banco, e a gente fez por outros meios.
não sei, foi passando o tempo e não nos atentamos a esse detalhe que depois foi de extrema importância. Então, uma dica para você que queira fazer a renovação, uns meses antes, você já movimente essa conta dentro do valor que eles pedem mínimo, porque eles citam aqui, que comprovem, mas sendo os 400% do IPREM, que é o índice que é usado para calcular o valor mínimo para quem tem esse visto de residência não lucrativa. Então, por mais que você não gaste, porque na verdade a gente não gasta, é um valor assim que é muito alto pra gente, esse mínimo que eles exigem, a gente transferia o valor que a gente precisava para pagar as contas, que era muito menor do que o exigido. Só que eles pedem que você tenha essa movimentação na conta. Então, ou esse dinheiro tem que estar parado na conta, ou você de algum meio e está sempre movimentando essa quantidade e não só o que você gastou. Então, foi isso que a gente errou. Então, isso passou-se 3 meses, quase 3 meses. Então, a gente entrou com recurso para poder explicar tudo isso e comprovar como que foi, porque se foi aceito no Brasil dessa forma, o como que a gente pode mostrar aqui, porque talvez por uma falta de informação a gente fez esse processo errado. E esse recurso tem mais um período para se responder. Então, todo esse processo já está há mais de 6 meses, porque ele foi dado a entrada dia 30 de junho, hoje a gente já está em janeiro, e ainda está em trâmite. Então, é assim que está a nossa renovação. No caso do Eric, a renovação do Eric das crianças está em trâmite ainda, aguardando um parecer aqui da estrangeiria, se favorável ou não. E no meu caso, é um processo separado, que é autônomo, que eu estou pedindo solicitação para o trabalho. Então, esse já tá certo. E se por algum motivo não der certo do Eric, das crianças, provavelmente depois a gente vai tentar, dentro dos prazos, que tem prazo para tudo aqui, alguns 2 anos, alguns 3 anos, alguns por outros meios, se enquadrar dentro da autorização minha. Então, isso a gente não pode responder agora como vai ser, porque a gente tem que esperar sair o resultado do processo da não lucrativa deles, para depois saber que decisão a gente vai tomar. Num outro vídeo, posteriormente, vou estar falando como é o processo de autônomo, porque esse também é um passo bem detalhado, então requer muito tempo para explicar. Mas é um vídeo legal também, porque tem muitas informações e é uma possibilidade também de você estar legal aqui, de trabalhar e poder exercer o que você sabe fazer legalmente. Então, pessoal, antes de tudo, clica aí, dá um likezinho pra gente, se inscreve no canal se for possível, que ajuda bastante a gente prosseguir com as informações, com nossos vídeos. Então, uma coisa que a gente dá de dica para vocês, se querem renovar esse visto, tenta já fazer toda essa movimentação. É lógico que algumas pessoas, isso eu falo para as pessoas que têm uns meios econômicos muito justos, que era o nosso caso, assim, conseguir comprovar, sabe, no limite. É lógico que vai ter pessoas que provavelmente tem uma renda muito maior, esse dinheiro entra muito facilmente na conta, é só tirar um extrato e não vai ter dificuldade nenhuma para fazer essa renovação. Agora, a gente, no nosso caso e de muitas pessoas, a gente sabe que é uma renda muito justa, ou é uma aposentadoria muito justa, ou é um outro meio de meio econômico. Então, tem que, sabe, se atentar e movimentar essa conta na Espanha antes de fazer a renovação. Ou ter esse dinheiro parado lá para que você possa comprovar. Eu acho que se tiver isso tudo certinho, não vai ter dificuldade nenhuma para fazer a renovação. Então é isso, a renovação você conseguiu tem por 2 anos e depois, próxima fase é renovar por mais 2 anos e depois por 5 anos. Lembrando que você tendo 2 anos de residência não lucrativa, você pode entrar com a solicitação de nacionalidade. Então esse visto é muito bacana por isso, com muito pouco tempo, você conseguindo renovar esse visto, logo você pode entrar. Lógico, não é tão simples assim, você tem todo o processo, tem que fazer prova e tudo mais, mas enfim, é possível ter a nacionalidade com muito pouco tempo tendo esse tipo de visto.
Então é isso, gente. Eu espero poder ter ajudado. A gente falhou um pouco com esses requisitos, então por isso de passar para vocês, para que não cometam o mesmo erro que a gente e que tenham mais sorte, que seja um processo mais rápido e consigam aí renovar e continuar aqui, porque isso é uma coisa que a gente decidiu, então a gente vai lutar por isso, que a gente quer continuar aqui na Espanha, não tem interesse de voltar no Brasil a curto prazo e o que for preciso fazer, a gente vai fazer. Então no próximo visto, num próximo vídeo, a gente pode estar falando agora do autônomo, que é um processo também bem, um pouco complicado, mas é uma outra alternativa de estar aqui legalmente. É isso, gente. Então, obrigada por estar até o final e até a próxima.